Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água, do Instituto Água Sustentável, e nós estamos no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Vocês já viram vários convidados importantes e hoje temos um não menos importante, que é o Rodrigo Cordeiro, grande amigo de longa data, tem um trabalho muito importante para o nosso mundo ligado à água, né, aos profissionais de água. Quem trabalha na área, muito provavelmente, já passou por algum dos eventos que o Rodrigo fez, dos trabalhos ligados à água. O Rodrigo é administrador de empresas e tem pós-graduação em eventos. Tá? E tem uma experiência de mais de 1.000 eventos realizados em sua carreira. Uau, né? 1.000 eventos, parece conta de mentiroso, mas é verdade. Ele fez muito evento, por isso que eu acho que todos já devem ter visto um dia ou outro ele, quem trabalha na área de água. E, dentre eles, ele foi diretor operacional do 8º Fórum Mundial da Água, que foi realizado no Brasil, que foi o maior fórum já realizado no mundo, com a maior audiência, com um sucesso retumbante, né? Ele conseguiu uma coisa muito legal. Então, vamos lá. Rodrigo, por favor, faça a sua apresentação para o nosso público aí, por favor. Maravilha. Obrigado, Everton, pelo convite. Obrigado, IAS, Instituto Água Sustentável, pela oportunidade de falar para todos. Bom, meu nome é Rodrigo Cordeiro, eu sou filho de um cara que militou pelo setor da água e ainda milita há bastante tempo, que é o Fernando Cordeiro, e eu me entendo como um cara que nasci no mundo da água, porque meu pai trabalhava no DAE, a minha mãe hoje trabalha no DAE, eu fiz creche do DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, sucedi meu pai numa empresa de eventos que se chamava Aqua Consultoria. Trabalhei com ele durante 9 anos. Para mim, meu pai sempre foi a minha grande escola. Fizemos um ano de transição em 2005, porque ele tinha decidido morar na praia, e assumi a empresa em 2006. Cresci a empresa bastante nesses anos que fiquei à frente, até que eu a vendi para uma multinacional do setor de eventos. Fiquei nessa empresa por quase 5 anos e decidi voltar a empreender, mas, acima de tudo, voltar a trabalhar com os meus amigos, que é a minha verdadeira paixão. Muito bem, muito bem. Ou seja, nesse breve resumo aí, a gente conseguiu saber que o Rodrigo tem um DNA ligado à água, né? Que veio da família, e que ele já ficou rico, ele deve estar com o burro na sombra, né? Vendeu a empresa para uma multinacional, todo mundo invejando a carreira dele. Ele precisa explicar para a gente como é que a gente faz dinheiro trabalhando com água, né? Porque alguém tem que ganhar nessa história. A maioria de nós é movido por paixão e ele, pelo jeito, se deu bem. Rodrigo, conta para a gente aí a história desde o início, porque como eu sou mais velho, né, eu conheci você como o filho do Fernando. Depois a gente desenvolveu uma grande amizade, uma grande relação profissional muito, muito interessante. Conta desde o começo, passando pelas associações, como é que foi a história da água, como é que você entrou nesse mundo das pessoas de água aí? Cara, essa história é uma história curiosa, porque, na verdade, eu fazia faculdade. Bom, os meus pais são separados desde que eu tenho 13 anos. E a separação, naturalmente, que distancia ou o pai ou a mãe. E eu sempre senti muita saudade de conviver mais com meu pai. Se eu pensava que antigamente eu convivia com ele 30 dias do mês, na separação eu convivia com ele no máximo, sei lá, 8 dias do mês, não mais do que isso. Que era o tempo de eu almoçar com ele, passar um final de semana sim, um final de semana não. Esse tempo era muito resumido, que me dava uma vontade muito grande de ficar perto do meu pai. Eu fazia faculdade na segunda ano da PUC de administração. Meu pai me chamou um dia e falou: filho, eu preciso que você me ajude aqui no trabalho e cole para mim 1.000 etiquetas e 1.000 envelopes de boleto de anuidade da ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. E essa foi minha entrada triunfal no mercado de eventos. Assim eu comecei. Lambei do selo. Antigamente o Correio não fazia esse trabalho. Então ele me contratou para fazer esse trabalho. E falou: olha, seu prazo é uma semana, eu vou te pagar X. Para mim, eu nunca entendi aquele convite como sendo um convite para poder colar etiqueta em envelope. O que eu tinha entendido, ou a oportunidade que eu acho que eu tentei abrir, foi de uma convivência com o meu pai, que eu nunca tinha tido, que fazia muito tempo que eu não tinha tido. Eu convivia com a minha mãe muito, e com o meu pai eu acabava não convivendo por conta da distância em si. E eu optei, então, por encarar o desafio de dizer o seguinte: cara, eu preciso ser importante para esse cara me contratar. Mas ele é muito racional, meu pai é um cara muito racional. Ele não me contrataria em modalidades normais, em condições normais, se eu não me mostrasse um cara muito competente. Bom, decidi fazer o trabalho no menor tempo possível. Fiquei lá 3 dias fazendo etiqueta. E disse: olha, pai, eu venho mais 2, você me pagou 2 dias, eu vou ficar aqui. E comecei a agarrar coisa.
E na sexta-feira ele não podia me demitir, porque eu estava com coisa para entregar na semana que vem. E eu fui ficando. Na verdade, eu fui ficando, até que um dia me tocou um telefone. Eu trabalhava no hotel fazenda, era monitor de hotel fazenda aqui no interior de São Paulo. E o cara me ligou e falou: Rodrigo, eu preciso saber se você vem passar as férias de julho aqui com a gente ou não. Eu liguei meu pai e falei: pai, e agora? Sim ou não? Fico com você ou vou voltar para o hotel? Porque essa história de ir ficando também não é bom para ninguém. Aí ele falou: preciso pensar. Depois de uma semana me chamou para conversar. E disse: olha, eu topo que você fique trabalhando comigo. Me pagava R$ 300, o office boy ganhava R$ 500. Então, quer dizer, e o trabalho mais chato da empresa era inteiro meu. Esse era o meu presente. Era o trabalho mais chato e mais raso da empresa. Cara, e assim Assim eu que você tem. comecei, assim que eu comecei no mundo de eventos, cara. E depois de todo esse aprendizado, de ter passado por tantas coisas, o que eu posso te dizer é que se ele não tivesse feito isso, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu me entendo e me considero um cara cuja competência na área de eventos sempre foi associada a um conhecimento muito técnico, somado a uma forma tranquila de me relacionar com as pessoas. E acho que essas sempre foram as características que eu mais tentei usar. Bom, nessa história toda, quando eu comecei na empresa, a Aqua fazia 3, 4 eventos por ano, não mais do que isso, todos Quais eles eventos, ligados ao tema. quais eventos faziam? Conta a Era o história. Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, da ABAS, o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, e mais algum outro evento dessas duas entidades, principalmente, a BRH e a ABAS. Ali, às vezes, fazia um de mecânica de solos, fazia alguma coisa ligada à engenharia de fundações, mas sempre temas horizontais do ponto de vista do tema da água, onde a água passa, onde a água permeia, né? Então, mas eram eventos que não eram... A gente organizava de forma recorrente, mas a cada 2, 4 anos, daí por diante. Aí eu comecei lá em 96 fazendo esse trabalho, até que em 2000 ele me promoveu a gerente da empresa, fiquei lá como gerente de 2000 até 2004, 2004, 2005, não, 2004, desculpa, 2004 foi quando ele saiu, 2005 a gente fez a transição, e 2006 eu assumi. Mas eu me lembro bem do dia 3 de janeiro de 2006, quando eu abri a porta do escritório, eu falei, putz, onde que eu sento agora, né? Sentar a cadeira do meu pai, mas falei, cara, cheguei primeiro que todo mundo, tinha 3 funcionários naquela época, eu disse, uau, o que eu faço agora? Por onde eu começo essa brincadeira aqui? Porque, primeiro, meu pai era um cara que tinha um nome muito consagrado no mercado do setor da água. Todos conheciam Tem? meu pai, todos adoravam meu pai, ainda tem. Então, quer dizer, eu sempre entendi que havia aí uma necessidade de eu me provar melhor. Não digo melhor que meu pai, porque isso acho que ninguém vai ser. Mas aproveitar todo o aprendizado que ele me passava para poder tentar fazer o meu caminho no setor de eventos. E assim eu comecei. Meu pai sempre foi uma grande escola para mim, eu tenho muito orgulho de ser filho do meu pai, e toda vez que eu falo do nome dele, as pessoas me recebem sempre melhor, justamente por eu ser filho dele. E a história começou assim, mas sempre muito próximo às entidades. Eu acho que a reciprocidade das parcerias com que eu estabeleci na minha vida sempre foi aquilo que pautou os caminhos. Nem sempre nada conectados a dinheiro, e você trabalhou comigo em diversas situações onde o dinheiro não era a pauta era um trabalho diferente, era tentar fazer um novo, promover alguma coisa que ninguém tinha pensado, em Sim. detrimento a olhar o dinheiro a curto prazo. Eu não consigo olhar dinheiro a curto prazo. Eu prefiro me tornar parte de um projeto de mais longo prazo do que puramente ver dinheiro no primeiro momento e achar que isso é o fim da linha. Eu prefiro construir coisas legais do que ser entendido como uma pessoa que só passa pela vida das entidades e tudo mais. E assim eu construí minha história. Construí minha história a partir daí, me dedicando muito ao setor de eventos também, que é um setor que eu milito, mas, por outro lado, nunca esquecendo o mercado da água, que é onde eu nasci, cresci, e que é o setor que eu adoro trabalhar e conviver com as pessoas. Agora, acho que a parte legal dessa história toda, e que talvez fique o recado para todos aí, é que é nas associações que a gente encontra os nossos grandes amigos. E eu tenho grandes amigos que pertencem a essas entidades. Para você chegar ao topo de uma associação, você tem que ser uma pessoa brilhante, caso contrário, você não chega. E para você chegar lá, existe uma série de competências técnicas que devem ser somadas a competências pessoais para que você possa chegar nesse lugar. Então, eu posso dizer hoje que eu tive o prazer e a honra de conviver com pessoas muito especiais, dentre elas, você sabe o tamanho da amizade que eu tenho por ti e da nossa grande relação, por tudo que você sempre me ensinou desse mundo corporativo, e foi um dos grandes mestres que eu tive na vida. Não, está exagerando. Você teve uma história no final feliz, né, que você viu um monte de gente. Você praticamente cresceu, como você disse, com esses grandes nomes das águas subterrâneas através da participação de eventos e, claro, pelos contatos iniciais, porque como teu pai era do DAE, ele ajudou a fundar as associações, né? Ele trabalhou naquela época na criação da ABAS, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos também, né?
Então, esses contatos vieram através de você crescer junto com as pessoas. Como é que foi isso? Como é que você conta da revolução dos eventos para as associações nesse tempo todo que você presenciou? Porque você foi em eventos desde que você era novinho, eu lembro lá você nos eventos, né? Até virar o organizador. Como é que você vê a evolução dos eventos ao longo desse tempo? Cara, eu acho essa uma pergunta super relevante pela seguinte razão. Os eventos antigamente, eles se pautavam fundamentalmente em assuntos técnicos e científicos. E hoje, que a água permeia a sociedade de maneira geral, todo mundo quer discutir, quer falar um pouco mais sobre a água, nenhuma das entidades que um dia eu trabalhei pensam somente num evento técnico-científico. E eu acho que essa semente foi alguma coisa que eu consegui plantar dentro delas. Entender que quando você realiza um evento sobre o setor da água, é muito pouco você levar 2.000 pessoas para o teu evento, sem que você abra a porta do espaço onde você realiza o teu evento para receber pessoas da sociedade civil, para ensinar as pessoas como melhor utilizar a água, ensinar eles qual é o papel que eles têm. Então, eu acho que a promoção de múltiplos links para que os eventos se tornem cada vez mais relevantes sempre foi algo que eu plantei. E durante toda essa jornada que eu tenho na minha vida profissional de organizador de eventos, que é uma vida pregressa, não faço mais isso durante esse último ano, por conta do meu não compete com a MCI, mas durante todo esse tempo, acho que a coisa que eu mais me orgulho de fazer é fazer com que esses eventos crescessem exponencialmente, justamente pelo fato da gente começar a abrir as portas para mais gente poder falar a respeito dos assuntos dentro do próprio evento. Então, é começar a realizarmos múltiplos eventos dentro de um mesmo evento, ouvindo mais gente, sendo mais multissetoriais do que um dia aquelas entidades já foram. Essa é, para mim, a principal evolução que eu acho que eu consegui promover no mindset das associações para quem eu trabalho um dia. Legal, legal. Dentre os eventos que você ajudou a montar, o maior de todos, sem comparação, né, e provavelmente vai ser difícil bater tão cedo, que a gente gostaria de fazer um tão grande, mas não é fácil, foi o 8º Fórum Mundial da Água, né? Que foi, de longe, de maior visibilidade, porque a quantidade de países você pode contar para a gente, né? Então, conta para a gente alguns detalhes desse evento, que foi um evento difícil de montar, né? Num local difícil, para quem compareceu lá em Brasília, não tinha uma área suficiente para receber a quantidade de pessoas que recebeu e no final deu tudo certo. Conta para a gente como é que foi a montagem, participação, as métricas do evento, né? Como é que foi isso e o alcance que ele teve? Cara, o Everton, o Fórum Mundial da Água foi um evento que acho que dificilmente alguém repete uma história tão complexa como foi aquele evento. Primeiro que eu comecei a me envolver na organização desse evento em 2011, 2012, quando o Brasil estava pleiteando a candidatura do Congresso para o Brasil. Então foi aí que começaram a me chamar, mas eu fazia uma coisa pontual ou outra. Em 2015, o Brasil teve que montar o stand do Brasil na Coreia do Sul. Era uma área de quase 500 metros quadrados que o pessoal daqui tinha comprado lá e precisava fazer uma montagem. Mas, cara, nunca teve verba disponível para fazer isso da forma que deveria fazer. Aí eles recorreram a mim para que eu Como pudesse... sempre, né? Como sempre. Exatamente, nada mudou. Aí eles recorreram a mim para que eu pudesse ajudá-los na montagem desse stand do Brasil e também para que eu pudesse entender um pouco mais do que era o Fórum Mundial da Água. Bom, fomos para a Coreia do Sul montar um stand daquele tamanho, fizemos boas parcerias para que aquilo tudo pudesse ser concretizado. Quando chegamos lá, óbvio, quando você vai para uma experiência como essa, a primeira impressão que você tem é que você já está quase contratado, que você vai ganhar o contrato e está tudo certo. E eu ficava atendendo no stand. Bom, nessa ocasião tivemos que ensinar coreano a fazer caipirinha, tivemos que fazer várias coisas legais, assim, achar cachaça lá, brasileira, não sei o quê. É um trabalho razoável. Dançar samba, dançar na boquinha da garrafa, que eu sei que você fez isso. Cara, aí montamos stands, aí montamos o stand do Brasil, foi uma ativação super insana, bastante trabalho mesmo para poder colocar aquele treco de pé, muita atividade dentro do stand. De repente eu me deparo com uma série de empresas organizadoras que batiam na porta para organizar também o Fórum Mundial da Água, empresas brasileiras que foram para a Coreia do Sul só para tentar captar o evento, algo que eu não imaginei que pudesse acontecer. Aí eu percebi que havia múltiplos players ligados e tentando pegar um pedaço do evento. Eu entendi que a concorrência seria muito mais séria. De 2015 a 2017 foi um tempo de tentar plantar, tentar entender como é que o jogo ia ser jogado, enfim, e contribuir da forma que podia contribuir, porque eu sempre me entendi muito mais do que um empresário, eu sempre me entendi um militante do setor da água. Então tentei fazer com que as coisas acontecessem, até que chegou o momento da BDIB ter sido eleita para ser o braço operacional do Fórum Mundial da Água, fez um termo de referência e a BDIB, MCI... quem que é, para quem não sabe? É a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base.
uma associação também muito relevante, que reúne as principais empresas do Brasil do setor da infra daqui. Aí eles fizeram um termo de referência, nós somos os vencedores, mas isso aconteceu em junho de 2017, portanto nos restava cerca de 9 meses para colocar um evento daquele tamanho de pé. O primeiro trabalho que se teve, então, foi primeiro entender o que dava para fazer no espaço que se tinha, e era evidente que não dava para colocar o evento em pé no espaço que a gente tinha, que era o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que a gente ia precisar extrapolar a utilização do espaço também lá para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Bom, aí você tem uma série de questões operacionais, como declividade do terreno, tamanho da tenda, enfim, como é que você vai fazer com que tudo isso acontecesse. Mas acho que o ponto original, que é o que traz os desafios do fórum, é que apesar de ser um evento com 90 milhões de reais de orçamento, que era a previsão, era um evento que, do ponto de vista de disponibilidade de caixa, era zero. Não tinha R$1 para poder gastar. Então, a gente teve que entrar no risco, botar a equipe no risco e começar a operar para tentar colocar algum dinheiro na conta para que pudéssemos contratar os primeiros fornecedores, que seria a empresa que vai fazer as artes, enfim, começar a estruturar o projeto da realização do evento como um todo. Bom, o que você percebeu, evidentemente, assim, por tudo que a gente sacava, é o seguinte: havia um evento concorrente ao nosso, que era o Fórum Alternativo Mundial da Água, que era antagônico ao nosso, promovido por sindicatos e outros movimentos organizados. Era um período onde havia uma transição de governo no Brasil, Dilma para Temer, então a gente pegou justamente essa etapa, e é uma etapa política delicada para o Brasil. Sim. Era um evento promovido por dois governos brasileiros, o governo federal e do Distrito Federal, mais a BDIB, então ele já tinha suas particularidades, e a gente tinha necessidade de captar 30 milhões de reais para poder realizar esse evento dentro de 9 meses. Então, captar 30 milhões de reais no mundo da água em 9 meses não é possível, a não ser que não seja um evento sobre água, e sim um projeto de comunicação em torno do tema da água. Então, o primeiro trabalho que a gente teve foi transformar aquilo que era um evento num grande projeto de comunicação, que tivesse pré, que tivesse durante, que tivesse pós. Essa era a nossa grande conversa. E para isso, alguns projetos acabaram entrando no jogo. Dentre eles, a Vila Cidadã, que era uma concepção de um espaço para receber a sociedade civil, porque a gente sabia que se a gente não tivesse a população ao nosso lado, pouco adiantaria querer realizar o fórum com 9 mil pessoas, com X expositores, se a gente não entregasse a eles a experiência que eles poderiam ter. Aí, mais próximo ao final do ano, a situação de Brasília começa a se agravar e aparece uma crise hídrica em Brasília. No meio da organização do fórum, aparece uma crise hídrica. Então, como é que você justifica para a população de Brasília que o governo está botando um caminhão de dinheiro num evento que vai levar mais um monte de gente para Brasília para tomar água que não tem na torneira das pessoas que moram em Brasília, no DF de maneira geral? Então, assim, foi um desafio de ponta a ponta. Tudo que a gente postava no início, a gente era vítima enfim, de muita postagem contrária àquilo que a gente fazia, mas a gente tinha uma linha muito clara e era uma linha muito convergente. A nossa linha, a gente nunca fugiu do nosso princípio de comunicação, que era comunicar com convergência, num português simples ou no inglês simples, que todo mundo pudesse entender aquilo que era o nosso objetivo. E a gente não entrava em embate por uma questão de princípio, deixava que todo mundo opinasse. E não seríamos juízes de nada, seríamos sempre aqueles que iríamos receber a todos de braços abertos, porque a gente entende que o mundo da água é assim, ele é um mundo múltiplo, a gente tem múltiplos usos na questão da água, e assim deveria ser a construção do fórum. E assim foi. A gente chegou a captar 28 milhões, economizamos 2 milhões, realizamos o evento daquele tamanho que ele aconteceu, e os números são superlativos. Por lá passaram 120 mil pessoas, quase 10 mil inscritos, o que é um recorde absoluto para o fórum. Para você ter uma ideia, a nossa expectativa é 45 mil pessoas. No início era 45 mil pessoas. Por lá passaram 120 mil pessoas, das quais 56 mil eram crianças. E talvez esse tenha sido o maior legado do Fórum Mundial da Água, que nunca tanta criança aproveitou o Fórum Mundial da Água com uma linguagem específica e apropriada para eles. Do ponto de vista de países, 173 países representados, do ponto de vista de comunicação, 15 mil menções na imprensa, apenas durante o período de realização, sem contar o pré, sem contar o pré e o pós. Foi um evento assim, cara, onde a estrutura era muito grande, era tudo superlativo. A gente ocupou uma área de 80 mil metros quadrados, para você ter uma ideia. Portanto, eu posso dizer que talvez tenha sido o maior evento já realizado no Brasil, evento de adesão já realizado no Brasil. Sem dúvida que esse foi o maior evento que já aconteceu. E foi um prazer liderar esse processo. Agora, cara, a gente não faz nada sozinho. Nunca na vida a gente faz nada sozinho. E acho que essa é a maior graça de trabalhar com eventos, é que a gente nunca faz nada sozinho. A gente precisa, primeiro, de bons fornecedores, de bons parceiros na organização, e a organização foi liderada por mim como diretor da MCI, pela Helena Santa Rita, da Dream Factory,
e por todo o time dessas duas empresas, e que contratamos uma série de funcionários por lá. Mas, acima de tudo, Ricardo Andrade, hoje diretor da ANA, Paulo Salles, diretor da ADASA, o Tadini, presidente da BDIB, assim como o Nivaldo Tetti, enfim, uma série de pessoas que fizeram com que esse evento acontecesse no clima Braga, ideal. né? O Braga como presidente do Conselho Mundial da Água. A gente teve, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, depois daquela estrutura inteira montada, e quase ninguém foi parar no ambulatório para tomar um remédio de dor de cabeça, a energia da organização do evento era muito legal, era muito boa. A gente tinha vários arranca-rabos para decidir o caminho do fórum, mas uma coisa que a gente tinha certeza absoluta é que ninguém estava conspirando contra. Todo mundo conspirava para fazer um negócio melhor, com mais impacto, com mais visibilidade. Então, o que nos unia era muito forte. A gente era muito amigo, muito. Nós, e óbvio que a gente multiplicou isso para os players. Reuniões com ministros, reuniões com o governador do DF, que era o Rodrigo Hollenberg. Eram reuniões sempre muito propositivas. O clima era um clima legal da organização. E esse clima foi o que foi sentido por todos os participantes e expositores que elogiaram muito a estrutura do fórum. Não é uma brincadeira, aquela estrutura de tenda que a gente montou, ela tinha um desnível de 6 metros de altura. Por 6 metros de altura é uma montagem arriscada. Levar água, levar gerador, levar energia, levar banheiro para uma área de tenda com quase 44 mil metros quadrados. Ar-condicionado não é uma brincadeira. Mas, cara, depois que tudo aconteceu, me bateu, de verdade, assim, confessando assim, me bateu uma depressão pós-fórum gigante, porque quando você faz um projeto desse tamanho tão superlativo, e que você volta para o dia a dia de alguns eventos com 200 pessoas, 400 pessoas, você fala, cara, mas será que eu vou acostumar de novo com esse horizonte? Quando o cara fala, estou com um problema. Cara, qual é o horizonte do seu problema? Vamos entender aqui qual é o horizonte do seu problema. Porque o problema que eu tive lá era problema assim, liga um cara de uma inteligência da polícia e fala assim, você é o Rodrigo, diretor do fórum? Sou. Eu quero saber de ti onde que eu vou posicionar meus 2 snipers que vão trabalhar durante o período de realização do fórum. Snipers? E a história era assim, a história era de uma preocupação muito grande, mas o DF abraçou o evento. E muita coisa aconteceu justamente por essa união de esforços em prol da mobilização pelo setor da água. Eu acho que o fórum foi maior, porque ele não foi só um evento. Ele foi uma grande mobilização em prol do setor da água. E essa ninguém consegue bater, porque isso é uma questão ideológica, não é uma questão de realizar um evento. É uma questão de você implantar uma ideologia. E a ideologia sempre ganha o jogo, em detrimento de algumas entregas pontuais, com data de início e data de término. E acho que essa é um relato, talvez um pouco longo, mas de um cara que se apaixonou por ter entregue um projeto daquele tamanho, e aonde eu fiz grandes amigos, e com quem eu tenho o prazer de conviver até hoje, justamente pela magnitude de tudo que aconteceu por ali. Muito legal, muito legal. Para quem foi ao fórum, foi de fato um evento impressionante em termos de tamanho e, ao mesmo tempo, as coisas, como você disse, funcionavam. A mesma parte de alimentação, que foi um desafio funcionar lá no Mané Garrincha, foi interessante, acabou funcionando, porque é difícil de se mover, quem conhece bem Brasília, né? Você não dá para sair e comer uma coxinha no boteco, porque não tem o boteco da esquina ali para você conseguir matar a fome, não tem essa salvação. Então tinha que ter uma estrutura completa, foi muito legal. Paralelo ao evento, foi organizada a Vila Cidadã, você mencionou rapidamente, né? O que foi a Vila Cidadã, para quem não foi lá, para quem não conheceu, ou porque passou rapidamente e não conseguiu perceber? Qual foi o resultado da Vila Cidadã? E tem chances da gente montar isso de novo? Vamos lá, Everton. A Vila Cidadã nasceu da experiência da Coreia do Sul. Nós estávamos no estande do Brasil e, de repente, a gente avista cerca de 40 crianças sul-coreanas de 5 anos vindo na direção do nosso estande. Aí a gente pensa, cara, o que nós vamos fazer com essa quantidade de crianças sul-coreanas no estande do Brasil se nada foi preparado para eles? E aí, de repente, eles embarcam no estande do Brasil e tentam receber algum tipo de informação de como é que era a água no Brasil, mas na língua deles. E a nossa capacidade de falar coreano era muito pequenininha, para não dizer nula, né? E a gente não tinha nenhum material didático que pudesse explicar a eles. Ali talvez tenha sido uma grande sacada que eu tive junto com o Lupercio, presidente da Rebob hoje. Foi uma grande sacada que a gente teve para dizer o seguinte, cara, e com o Ricardo Andrade também. Esse evento ele tem múltiplos públicos. Não adianta entregar um evento só, que é a parte do fórum e a parte dos estandes. Porque na parte dos estandes, você tem um grupo de empresas que querem falar com B2B, querem fazer negócio, e outros querem falar com B2C, que é o consumidor. E a área era igual para todo mundo.
Então, as crianças sul-coreanas estavam andando na área que foi delegada a eles, mas que o nosso stand não era um stand para receber pessoas como crianças, era um stand montado para informar a respeito da água no Brasil, portanto, de alguém que B2B, já era tivesse... B2B o Era negócio lá, eu B2B sei. puro, né? Era É, B2B. E aí a gente percebeu o seguinte, cara, as linguagens estão erradas. Então não adianta botar o fluxo das crianças entrando pela feira, porque eles não vão entender absolutamente nada. Vamos começar a inverter os fluxos. E aí o Lupercio me provocou para que a gente tivesse uma ideia de montar um projeto que fosse totalmente destinado à população, porque a população não teria capacidade de entender o que é gestão de recursos hídricos. Os temas da água não são sim. temas fáceis das pessoas poderem entender. Que é o objetivo do professor Água, na verdade. Isso, exatamente. Então, a gente vai chegar lá, mas eu vou linkar isso com o professor Água daqui a pouquinho. O que eu acho é o seguinte, e aí nasceu a ideia da Vila Cidadã, de como ela deveria acontecer. E o desembarque das pessoas que compõem a sociedade civil aconteceria justamente por aquele portão. Então, as pessoas passariam pela Vila Cidadã para chegar numa área que a gente chamou de feira. O fórum já tinha 2 ambientes de exposição. Um chamava Expo, um chamava Feira. Quando a gente perguntou para os caras o seguinte, tá bom, qual é a diferença de um para outro? Nunca veio uma resposta concreta. Aí nós decidimos criar o nosso. A Expo estava linkada a um conhecimento profundo, técnico, científico, governamental e daí por diante. Era uma área fechada aos inscritos do fórum. E a área da feira era um espaço aberto. E o expositor escolhia onde ele queria ficar, se era num, se era no outro. Então as crianças e as pessoas da sociedade entravam pela Vila Cidadã, recebiam uma série de informações, visitavam os stands da feira e não tinham acesso à Expo. Já o participante do fórum assistia ao fórum, entrava pela Expo, entrava na feira e podia ir para a Vila Cidadã. E essa foi a revolução do conceito que ganhou o jogo do Fórum Mundial da Água. O Fórum Mundial da Água não teria sido o mesmo se essa lógica não tivesse sido respeitada. A gente corria o risco de botar muitas crianças batendo na porta de estandes que não estavam preparados para recebê-los. Então, a concepção ou a individualização dos projetos para que todos os públicos participantes fossem atendidos naquilo que eles buscavam dentro da realização do evento foi o que ganhou o jogo. Cara, foi um projeto assim muito desafiador, mas onde a gente percebe o seguinte, Everton, as pessoas querem falar sobre água. Tem muita gente pensando sobre água. E quando a gente abre um espaço para que todo mundo possa falar um pouco sobre aquilo que faz em prol da água, as coisas realmente mudam. O comportamento muda quando as pessoas entendem qual é o papel que elas têm. Rodrigo, mas fala exatamente o que tinha lá que atraiu as crianças. Ali tinha uma área de cinema, você podia ver alguns curta-metragens, tinha uma área com 80 stands de startups ligadas ao tema da água, tinha uma área de conteúdo, 2 áreas de conteúdo, e um espaço chamado Green Nation. Green Nation fez uma exposição muito interativa, que é uma exposição que eles têm, costumeiramente. Eles ocuparam 2.000 metros dos 10.000 metros que a gente tem, e a exposição deles era um negócio incrível. Mas, na verdade, vários órgãos de Brasília, várias instituições de Brasília também acabaram participando, como o DERO, o Departamento de Estrada e Rodagem, o DETRAN, a ADASA tinha um espaço lá dentro para poder falar sobre educação infantil, educação ambiental. Enfim, foram várias as atividades que compunham a Vila Cidadã. Eu, particularmente, acho o seguinte, o grande desafio dos eventos técnicos e científicos, no momento em que o conteúdo é aquilo que não nos falta, porque quando as pessoas estão em casa, eles pensam muito mais. E quando pensam e que começam a dividir aquilo que pensa com o seu parceiro, que nem sempre vive o mesmo mundo que você, e aí a pessoa diz assim, que legal. Você começa a querer extravasar aquilo que você pensa. Então, as mídias sociais começaram a virar um lugar de uma promoção de excesso de conteúdo. Portanto, não compete mais às entidades técnicas e científicas, na minha opinião, puramente ir para o mundo do conhecimento. Porque hoje em dia esse mundo é múltiplo. A produção de conteúdo é uma coisa muito múltipla. Mas quando a gente começar a permear o caminho de falar com as pessoas sobre todos os temas que a gente faz no horizonte técnico, é quando a gente vai começar a transformar o mundo. Eu acho que esse é o nosso desafio. Acho que o professor Água ele exerce exatamente esse papel. O mercado da água ainda não tem o seu influenciador digital. E assim eu vejo o papel do professor Água nesse nascimento do projeto, com tudo que já foi realizado. Ele é um projeto incrível, porque a gente começa a falar do tema da água de uma maneira simples, de uma maneira que todo mundo possa entender e se apropriar daquele conhecimento para poder promover mudanças dentro da sua própria casa. Ninguém consegue promover mais mudança do que uma criança. Mas se a gente educar a criança, nós estamos fazendo um trabalho de longo prazo. Porque esse cara vai educar o filho a ser cada vez melhor. Portanto, a gente tem uma progressão. Educa o pai. O único que pode educar o pai e a mãe é um filho. Então, o fato da gente levar informação para ele, eu acho que é a parte mais gostosa desse projeto
como um todo. E é assim que eu entendo o papel do professor Água, e acho que a Vila Cidadã é um projeto que a gente começou a idealizar aí dentro do Instituto Água Sustentável para realizarmos uma edição dela. Ainda definiu o local, mas eu acho que ela tem que ser repetida. É uma questão de responsabilidade social. Exatamente. Dúvida. É uma questão de responsabilidade social nossa promover alguma coisa daquela magnitude, porque quando as pessoas entram no mesmo ambiente para respirar um ar de um tema tão vital como é o tema da água, faz com que as pessoas de fato entendam que o horizonte do mundo delas não é só aquilo que elas vivem dentro de casa, e sim aquilo qual é o papel delas dentro do mundo. E acho que esse é o nosso despertar das entidades que agem com competência nesse mundo digital de hoje em dia. É muito legal, muito legal. É exatamente isso. Na verdade, a ideia do professor Água, você tem razão, a gente tem uma função, hoje em dia se fala muito do Environmental Return on Investment, né? O retorno do investimento ambiental, porque as empresas, você vê, as empresas ligadas ao meio ambiente, que respeitam o meio ambiente e têm uma função social, você vê na Bolsa de Nova York, cresceram muito mais significativamente do que as outras, ou seja, os acionistas estão cobrando por isso e o público está cobrando por isso. Então, já tá começando a chegar num nível de negócios de fato. E outro exemplo que a gente tem, desculpa ficar você que está aqui para falar, mas só para lembrar, a Mônica Porto, que a gente entrevistou aqui, que você conhece bem, né? Que é da BRH, da Poli USP, que está agora na Sabesp, que é uma grande amiga nossa. Ela mencionou, na época da crise hídrica, ela falou, bom, que eu perguntei como é que você entrou nessa junto com o Braga, né, que foi super difícil, uma época difícil. Ela falou, olha, você se preparou a vida inteira para um determinado assunto. Quando aparece um problema para você resolver, né, você não pode se negar a aplicar o que você estudou a vida inteira. Você tem que correr esse risco pessoal para tentar fazer o melhor de si. E, na verdade, é exatamente essa ideia da Vila Cidadã. A gente estudou a vida inteira um determinado assunto, você trabalhou com água a vida inteira, a nossa função é de passar para a sociedade esses conceitos, né? Que a sociedade aproveite todo o conhecimento que está sendo gerado ao longo dos anos. Muito legal essa ideia, e você sabe que a gente vai fazer o maior esforço para que esse projeto vingue e que ande, né? E que atinja, de fato, um grande público. Eu vou fazer uma pergunta para você. Nesse caso aí, a gente tá falando de eventos, e eventos, sempre que a gente pensa, pessoas que trabalham com evento, eu trabalhei muito da minha vida com eventos também junto com você, a gente pensa em grande público, né? E aí vem a pandemia, né? E acabou o público. Está todo mundo aqui igual nós dois conversando pela internet, cada um na sua casa, cada um no seu local, quietinho, falando por tecnologia, né? Quais são os impactos da pandemia no mercado de eventos? Qual a perspectiva para o futuro? Os eventos nunca mais serão os mesmos? Cara, eu sou um eterno otimista e nunca vou deixar de ser um eterno otimista. Eu particularmente acho que, claro, o mercado de eventos está totalmente parado, as regulamentações para retomada ainda não estão prontas em tudo que é Sim. estado, em tudo que é cidade do Brasil, e algumas cidades estão demorando demais para determinar como é que esse retorno vai acontecer, porque quando você fala de organizar um evento, isso significa prazo, exige uma questão de prazo. E o prazo não é uma semana, 2 semanas. Então ninguém está na dúvida se volta em novembro, mas quer saber se em março pode realizar. É claro que enquanto não houver a vacina, fica uma grande dúvida no ar, Claro. e a gente torce, claro, para que a vacina saia muito rápido. Mas, Everton, talvez o grande debate não seja muito esse. O grande debate é o seguinte: as relações das empresas de eventos com seus clientes já não eram relações saudáveis. O contrato de uma empresa organizadora era um contrato que tinha o pré-evento e tinha o durante-evento. Então, logo esse evento acabava, não havia o pós-evento. E o pós-evento é quando você atinge o ápice das suas ações que provocam impacto. Então, é uma curva ascendente que você tem em gerar ações que geram impacto, e quando você atinge esse ápice, quando você realiza a edição daquele evento, a desmobilização é tão grande nas entidades que esse evento faz assim, a curva é descendente para um abismo, e aí você demora 6 meses a 1 ano para você começar uma retomada. Mas você nunca começa de onde você parou. Você sempre volta para o zero para recomeçar. Então, o que eu acho é que o ciclo de vida dos contratos das empresas organizadoras é alguma coisa que tem que ser revista. 2, o digital já tinha chegado para ficar. A gente já sabia que o digital seria uma vertente e um mar de oportunidades. Ninguém aproveitou isso como deveria no mercado passado. Ele já se abria como sendo uma grande opção. Hoje eu fico lembrando de eventos que eu realizei, que se eu tivesse colocado ele no modelo híbrido, que é presencial mais online, eu teria tido 5 vezes mais público. Aí fica a pergunta, por que não fez?
Porque a Sim, composição dos orçamentos dos eventos sempre partiram do pressuposto que o mais legal era oferecer o coffee break, era oferecer o almoço, era oferecer o coquetel, oferecer o sim, jantar, quando, na verdade, as ações de engajamento, de aumento de público, é que deveriam ter sido pensadas naquela ocasião. Então, o setor de eventos em si, ele é múltiplo. A gente fala de eventos associativos, onde você tem um grupo X de empresas que trabalham nesse mercado. Eventos corporativos é um outro grupo. Eventos sociais é um outro grupo. E hoje em dia, acho que o maior problema do setor de eventos é que muita gente fala sobre ele. E quando muita gente fala sobre ele, para se ter uma ideia, aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, foram entregues, dentre todos os setores da economia, cerca de 100 e poucos protocolos para retomada feitos pelas próprias entidades que representavam. Só o setor de eventos apresentou 10 dos 100 e pouquinhos. Quer dizer, um setor que apresenta 10 protocolos não quer voltar. Porque se não é capaz, se os 10 protocolos virassem um protocolo completo e fosse entregue de maneira organizada, a retomada já teria acontecido. Agora, a pulverização dos protocolos que foram entregues faz a prefeitura pensar. E nem sempre a prefeitura está preparada para pensar num assunto tão polêmico como a retomada dos eventos. Então, eu acho assim, a pandemia vem, ela vai afetar o mercado de eventos de maneira colossal. Muitas empresas já não estão sobrevivendo, já estão fechando. Quem mais sofre hoje em dia são as montadoras de stands e tudo mais, porque são empresas que dependem da instalação física de alguma coisa. sim. E quando você vai para o digital, essa coisa simplesmente não acontece. Você tem um 3D instalado com cliques que te levam para vídeos de YouTube, download de material e daí por diante. Então, é um outro conceito de montagem. Então, as montadoras, nesse momento, são aquelas que mais sofrem, as organizadoras também estão sofrendo bastante, as empresas de audiovisual, de uma certa maneira, estão se reinventando na montagem de estúdios, transmissões de eventos e daí por diante, e os freelas ficaram para trás nessa história toda. O que eu acho que é a maior pena, Everton, é que a gente demora muito tempo para formar uma mão de obra qualificada no setor de eventos. E quando vem uma pandemia, que essas pessoas todas saem do mercado e vão trabalhar em outros mercados, a gente perdeu esses caras. E esses caras não voltam mais para o setor de eventos, porque cria um Difícil. trauma neles e eles não voltam mais. E a geologia é igual, a geologia também tem esse desafio. De tantos geólogos que, durante uma época que a geologia não estava contratando ninguém, os caras mudaram de área. Mas, quer dizer, você Sim, forma pessoas brilhantes e quando você terminou de gastar um tempo e um dinheiro para ter aquelas pessoas brilhantes, o mercado não existe para ele poder trabalhar e ele declina de trabalhar na área que ele escolheu para fazer claro, alguma coisa que talvez ele não tenha o mesmo prazer, porque ele precisa alimentar uma casa, coisa do tipo. por Então, o que eu acho é necessidade. que a grande pena da pandemia foi que as empresas não se reinventaram no momento oportuno, o que talvez também ninguém nunca imaginou uma questão de pandemia, e tanta gente boa acabou ficando para fora do mercado e tanta empresa está fechando, como é o caso, e o prazo da retomada ainda é um prazo muito incerto. Por mais que a liberação acontecesse, para acontecer agora em outubro, fica a Não pergunta, quem vai. é que vai para um evento presencial? Não, Quantas ninguém pessoas vai. iriam daquele grupo total que você tinha? Será que os expositores vão? Os patrocinadores querem estar lá? E a entrega do digital é a entrega do presencial? Então, quando a gente leva um exemplo típico para poder entender isso, os cantores, seja de qualquer tipo musical, eles faziam 20 shows por mês. Eles não fazem 20 lives por mês, porque não tem público para tudo isso e não tem nem patrocinador para tudo isso. Então, o digital talvez não seja tão escalável como é o presencial na questão de você ganhar dinheiro. As empresas de audiovisual, por exemplo, montavam 30 eventos por dia. No digital, vão montar aquilo que ela tem de estúdio. Ela não consegue fazer muito mais do que isso. Então, quer dizer, o mundo mudou. Os eventos, para mim, vão retomar. Então, logo a história da vacina saia, os eventos vão retomar. Se as promotoras e as organizadoras tiverem estratégia, elas vão fazer crescer os seus eventos. Como? Combinando o modelo presencial com o modelo online e transformando seus eventos em plataformas de ano todo. Antigamente se fazia guia de compras, a Abas já teve seu guia de compras, se fazia anuários, se fazia tantas coisas. Que tal manter uma feira digital durante o ano todo? E essa feira digital ela vira presencial uma vez por ano, por exemplo. Por que não? Se a tecnologia está aí justamente para isso. Então, acho que o desafio desse mundo digital é você encontrar formas de rentabilizar, entregando aquilo que, transformando aquilo que era o passado da história das entidades, das empresas, em alguma coisa que significa em cima desse horizonte que nós estamos conversando. Beleza. Voltando para a água, a gente acabou de passar a nova lei de saneamento aí, né? E que a gente espera que de fato a gente consiga mexer no saneamento do país. Você consegue, como a gente trabalha o pessoal de saneamento e ainda mais que agora o saneamento entrou na ANA, né? Agência Nacional de Águas e Saneamento, né? Dá para fazer algum exercício de futurologia? O que vai ser o mercado da água depois da entrada do saneamento para a agência?
Como é que ficam as associações? Você acha que vai ter alguma mudança nisso? São várias as dimensões dessa resposta e eu tenho que me inspirar nos meus mestres para poder responder. A gente fez uma live recente pela BRH, na verdade a BRH realizou e eu estava assistindo essa live, e nessa live a presidente da ANA estava respondendo justamente a respeito desse assunto. O Brasil tem alguns desafios. Primeiro se formula a lei, depois pensa quem é o responsável por implementar. Vide o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que até hoje é uma lei que a gente considera que é uma lei que não vingou. Então, as leis ambientais no Brasil são leis muito delicadas. Os órgãos gestores no Brasil, estaduais, eles têm os seus desafios, porque parte deles acabam tendo como diretores indicações políticas que pouco entendem do tema da água e que acabam formando núcleos que não favorecem, não fortalecem a discussão do tema da água da forma que ela deveria ter. Então, quer dizer, aí entra a ANA com todo o papel do brilhantismo do quadro técnico que a ANA sempre colocou para suas contratações. Mas pensando bem, o saneamento é um dos setores usuários, dentre tantos setores usuários, que agora vai ter uma cadeira dentro de uma agência que militava puramente no setor dos recursos hídricos. E ela passa a falar agora sobre água e sobre saneamento, que é um setor usuário. A água não tem tanto dinheiro e não tem tanta pressão política. O saneamento tem. Como é que esse comportamento de uma agência fundamentada e consolidada por pessoas com comportamento totalmente técnico vai lidar com essa influência política que uma agência como a ANA pode passar a ter? Então, eu acho que essa é uma das dimensões que a gente tem que olhar. 2, a preparação do quadro. Vai fazer concurso ou não para contratar mão de obra do saneamento que vai tocar essa parte do saneamento? Qual vai ser a importância do saneamento na escolha dos diretores? Afinal de contas, o saneamento está entrando na ANA, que é uma agência eminentemente ligada ao tema da água. Eu não defenderia a criação de uma outra agência, porque acho que é uma duplicação de custo que não faria tanto sentido. E o papel da ANA não é sobre regular não é regular o saneamento. O papel da ANA é instituir políticas que ajudem os estados e municípios a consolidar a implementação dos planos. Então, acho que tem uma série de dimensões que devem ser analisadas dentro desse horizonte da saída do saneamento para dentro da ANA. Não acho que é um desafio simples de ser entendido. O saneamento tem muito dinheiro e quando a gente fala da universalização, a gente fala de cerca de 700 bilhões de reais para universalizar o saneamento. Agora, é claro que um primeiro passo deveria ser dado e ele foi dado. Eu acho que é uma questão da gente poder blindar, e as entidades técnicas e científicas, como a ABAS, como a BRH, como a ABS, como a REBOB, como tantas outras, ela tem um papel de informar, de ajudar a fundamentar e compilar o conhecimento para que as agências possam tomar decisões muito mais fundamentadas em dados e informações. E o nosso papel é permear a sociedade informando que o nosso tema é importante. Portanto, a água não vai morrer, a água vai continuar tendo um papel relevante, desde que a gente torne ela relevante no horizonte da sociedade e não só no horizonte técnico, científico e político, como muitos fizeram até hoje. Eu acho que é um outro olhar que nós somos exigidos hoje em dia para poder trabalhar pelo setor da água do Brasil. Gostei da tua frase, parece aquele sambinha. Não deixa a água morrer, não deixa a água acabar. Mas é um desafio. É um desafio. Vamos lá. Você faz parte do time do Instituto Água Sustentável, né? Está envolvido no projeto do Professor Água. Fala um pouquinho como é que você vê a importância, qual que é a ideia. A gente passou, uma das justificativas é que a gente sempre teve dificuldade de quando a gente sempre contratou assessoria de imprensa para fazer os eventos andarem, para as coisas, para chegar num grande público, né? A gente tem uma quantidade muito grande de informação e de pessoas muito bem formadas, né? Não só informadas, muito bem formadas na área, e a gente não consegue transferir essa informação para o público, né? E você presenciou em várias situações a gente tentando transferir essa informação para o grande público, Jornal Nacional e coisa do tipo, e a dificuldade que isso sempre se apresentou, né? A gente tentou fazer, a gente apanhava por não conseguir. Como é que você vê o Professor Água nessa história toda aí? Cara, para mim o Professor Água é o projeto que tem toda a condição de trazer o tema da água de uma maneira informal, de uma maneira vibrante, apaixonante para a molecada. É por isso que eu acredito demais no projeto do Professor Água no Instituto Água Sustentável, da qual eu tenho a honra de fazer parte quase desde a sua fundação. Eu acho que a ideia em si de termos um influenciador digital que fale bem sobre o tema da água de uma maneira popular, com vídeos que as pessoas possam consumir informação, com livros que as pessoas possam... A informação como um todo, o conteúdo, a informação,
daí por diante. Mas quando a gente tem múltiplas mídias para poder entregar para as pessoas, é essa complementaridade das mídias que faz o projeto ser relevante. É a questão de entrevistas que acontecem, é a questão da produção dos vídeos, da produção de cartilha informativa, cartilhas educacionais. A gente nunca sabe como é que as pessoas querem consumir esse tipo de conteúdo. Portanto, quanto mais a gente puder promover, melhor fica. E eu acho que o trabalho que o professor Água faz é um trabalho educativo, informativo, repleto de conteúdo e absolutamente capaz de transformar o mundo da água nas gerações futuras, que sempre foi o grande desafio do mundo da água que a gente viveu até hoje. Um trabalho que a gente tem feito na vida toda, né? Total, total. Mas a graça é essa. Eu acho legal essa parte de você tentar dedicar um pedaço do seu tempo e quem é teu amigo, como é meu caso, sabe como é que tua agenda é corrida, para poder falar com as pessoas. É um projeto quase altruísta de falar sobre água para as pessoas, abandonando um pouco do tempo. Quer dizer, o seu dia tem 24 horas, assim como o meu. A questão é como é que você utiliza ele, como é que você distribui a utilização do seu tempo entre tantas coisas que você faz. E eu acho que essa é a parte legal. O tempo que você dedica à criação desse projeto do Professor Água é alguma coisa que me encanta bastante e é um orgulho fazer parte do Instituto, porque eu acredito que essa capacidade de transformação é aquilo que o Instituto tem de melhor. Muito legal, muito legal. Eu agradeço a parte elogiosa do seu discurso aí. Espero contar com o seu talento e força de trabalho, que você tem bastante. Tá? Rodrigo, como sempre, a conversa está muito boa, mas sempre, como está muito boa, principalmente quando está falando com pessoas queridas e amigas, a coisa vai fácil. Mas o nosso tempo está no final. Você poderia fazer as suas considerações finais sobre todo o seu trabalho, sobre os nossos futuros aí, os futuros do trabalho, como é que você vê a parte de água, deixar uma mensagem para o nosso público, por favor? Claro, prazer, cara. Na verdade, eu me considero um cara que quando saí da última empresa que eu trabalhei, eu acho que meu papel agora é começar a criar a profissão do futuro em diversos mercados. E é o que eu tenho mais me dedicado a fazer. Me considero um apaixonado pelo tema da água, e é um tema por onde eu pretendo militar por todo o resto da minha vida. A escolha foi trabalhar mais com os meus amigos para que eu pudesse encontrar um caminho de mais felicidade durante todo esse tempo. Eu acho que a pandemia nos traz uma série de reflexões. Dentre elas, a questão da divisão do tempo, a gente nunca esquecer que as nossas famílias são importantes e que a gente deve olhar para elas tanto quanto a gente olha para os nossos negócios, e você é um mestre nisso, você me ensinou muito a respeito desse assunto. A questão de você ser apaixonado por aquilo que você faz, além de ganhar dinheiro com aquilo que você faz, mas você deixar com que o seu negócio, as pessoas te vejam como sendo uma pessoa que não faz puramente por dinheiro aquilo que você faz. Você também faz porque você tem uma causa, uma missão a atuar, verdade. E isso tem que ser sua verdadeira paixão. E quando a gente trabalha com causas, a gente começa a mudar o mundo. Eu acredito demais no poder dos eventos. Eu sou um fanzaço da ideia de organizar evento, não que eu não estou organizando agora, mas eu sou fanzaço da ideia de promover eventos, de fazer com que os eventos aconteçam, porque eu acho que quando você tem uma soma de esforços cooperando em prol das soluções de problemas, são problemas comuns da sociedade, você começa a mudar o mundo. E eu tenho a honra de hoje ser amigo de pessoas que são presentes em entidades que eu conheci quando eram alunos de graduação lá atrás, assim, sabe? Então eu vejo que o primeiro tempo está passando para mim, mas é um orgulho perceber o quanto o cabelinho acabou, mas é um orgulho saber como a história dessas pessoas foram transformadas pelo mundo dos eventos. Então eu acredito demais na indústria do setor de eventos. É uma fase difícil, mas vai passar. Assim como a gente tem que posicionar sempre a nossa vida em prol dos assuntos que nos encantam. E eu não quero nunca mais abandonar essa ideia de eu trabalhar para setores onde eu encontro os meus amigos diariamente, porque são as minhas amizades que me tornaram a pessoa que eu acho que eu sou hoje em dia, assim, sou visto pelo mercado, e foi graças aos múltiplos aprendizados que acho que cheguei onde cheguei. Você me falou uma frase em 2006, meu primeiro ano de empresário, que eu nunca mais me saiu na cabeça, é a reflexão de todo ano. Você falou assim, ó, eu sei que você trabalhou bastante esse ano porque eu vi, mas você ganhou dinheiro? Cara, é a frase. E ao mesmo tempo tinha uma amiga, a Carla Castilho, com quem trabalhei bastante tempo, que me dizia o contrário. Ela falou, tá bom, você trabalhou bastante, mas você é feliz? Então, eu sempre vivi no final do ano, quando eu vou fazer meu balanço de virada de ano, é a sua pergunta que sempre me vem à cabeça, junto com a da Carla, que vinha numa direção talvez um pouco contrária, mas tão complementar, que elas pareciam uma só. O legal da vida é quando você ganha dinheiro, fazendo o que você faz e sendo feliz. Esse é o meu recado final para a nossa galera que está assistindo essa entrevista.
Obrigado, obrigado. É verdade. Como diria o nosso grande conhecido Jim Barker, quando você faz o que você gosta, não é trabalho, não é isso? É isso aí. É isso aí. Legal, Rodrigo. Um prazer falar com você. Sempre um grande prazer bater um papo contigo. Obrigado aí, obrigado pelas mensagens e a gente vai continuar junto. Vamos fazer os nossos trabalhos serem um sucesso e vamos tentar fazer a sociedade usar melhor a água, que é o nosso grande objetivo. Um abração, cara. Obrigado. Vamos junto. Um abração. Obrigado a você, Everton. Valeu.